E no vídeo de hoje nós vamos ver o unboxing e primeiras impressões do Galaxy A52. Esse que é um intermediário de respeito da Samsung na nova linha deles, né? Eles lançaram o A32, A52 e o A72. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouquinho mais sobre esse, que é o intermediário ali da família nova da Samsung. Então se você está interessado de comprar ele, ficar sabendo mais sobre ele, nesse vídeo eu vou fazer vários testes. Vou testar a câmera, vou testar os jogos, vou te mostrar o que teve de melhoria em relação ao Galaxy A51 e também fazer um leve comparativo com outros smartphones que estão nessa faixa de preço do Galaxy A52. Então, vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E caso você queira comprar o Galaxy A52, vai ter link na descrição da mesma loja que eu comprei o meu, tá? Eu paguei em torno de R$ 1.800, tá um preço bacana, mas futuramente deve dar uma melhorada ainda melhor, beleza? Deixa seu like, se inscreve aí embaixo e roda a vinheta. Vamos lá então, pessoal, nós já estamos aqui com o Galaxy A52, já estou uns dias com ele testando, tá? Acho que um dia e meio praticamente. E eu tenho algumas impressões bem bacanas para passar para você, tá? Primeiramente eu vou falar sobre a construção dele. Aqui na parte de trás, Samsung trouxe plástico, não mudou para vidro, nem um vidro que imita plástico. Nós temos um plástico que, na minha opinião, em relação à beleza, muito bonito. Tem uma pegada que lembra um pouco uma pegada premium, tá? Aqui a câmera ela tem um relevo levemente saltado, que não atrapalha o uso. Colocando uma capinha aqui você não vai ter problema. Aqui na parte de trás, essa traseira em plástico em relação à beleza é bacana, só que eu percebi que ela é bem fininha, tá? Ela tem uma... Se você dá uma olhadinha aqui ó, no reflexo, ó, ela afunda. Ó. Então a qualidade em relação à espessura é um pouco mais fino, então não é uma, digamos, uma traseira com acabamento muito caro. Uma coisa que eu percebi é que essas frestinhas aqui, ó, tá vendo? Elas dão a impressão de que você colocar a unha aqui e puxar, ó, ele abre, mas não é para abrir, tá? Se você comprar o Galaxy A52, essa traseira ela não é para abrir, ela é selada, porque o aparelho ele conta com proteção IP67, que é uma proteção que você pode molhar ele até 1 metro por 30 minutos. Então, se você derrubar água nele, não vai entrar. Isso é uma novidade na linha A52, nessa nova linha da Samsung. Aqui na parte de trás, em relação a design, tá bem bacana. Nas laterais é plástico, mas eu já falo delas. Aqui na parte de trás nós temos 4 câmeras e um flash aqui no cantinho, tá? Sua câmera principal aqui, eles trouxeram 64 megapixels. A câmera ultra-wide tem 12 megapixels, que é uma qualidade excelente para você tirar fotos com uma qualidade bacana. Temos uma câmera macro de 5 megapixels, na minha opinião é o mínimo aceitável hoje. E temos uma de desfoque de 5 megapixels. Então se você quer fazer fotos bacanas em relação às especificações, o Galaxy A52 está bem equipado. Agora, falando em relação às laterais, ó, aqui nós temos botão Power e de volume. Na parte de cima, microfone e entrada para chip, que já vou mostrar para você o que vem dentro da caixa. Aí eu abro e mostro aqui também. Desse outro lado aqui nós não temos nada, tá? Nada mesmo. E aqui desse lado de baixo nós temos alto-falante, temos entrada para carregamento, microfone e temos também a entrada para fone de ouvido, beleza? Em relação à tela, nós temos uma tela bem grande, uma tela aqui de 6.5 polegadas. É uma tela grande, mas também não é uma tela gigante como as de 6.78 polegadas, que normalmente os smartphones costumam estar trazendo hoje em dia, né? É uma tela bacana, mas não é uma tela também exagerada. Vou tirar o brilho adaptável para ele não ficar aumentando o brilho sozinho, tá? A tela pode estar dando umas coisinhas aí na câmera, mas acredito que seja porque tá em 120 Hz, 120 ou 90 se eu não me engano. Aqui ó, tá em 90 Hz, tá? Eu vou jogar para 60 aqui, deve dar uma diminuída, ó, deu uma diminuidinha, mas eu vou deixar em 90, que é um dos destaques dessa nova linha. Ele traz uma tela Super AMOLED com 90 Hz, que é a taxa de atualização, então as coisas que você for utilizar, elas são mais fluidas, mais rápidos, mais suave, então você tem um desempenho teoricamente melhor em questão de sensação, né? Na hora que você está usando o aparelho, você sente que ele está mais rápido e melhor. Aqui também a resolução da tela, ela é 1080p Plus, né, que a gente chama, e tem proteção Corning Gorilla Glass 5, tá? Mas ainda assim
recomendo você colocar uma película, porque não vem película aqui aplicada, tá? Nem mesmo de plástico, tá bom? Já em relação aos seus alto-falantes, complementando o que eu acabei de falar, eles são estéreo, então você tem um alto-falante estéreo aqui com uma qualidade bem bacana, tá? Não é 24 bit, mas tem uma qualidade aceitável e para você ouvir música, ver seus vídeos no YouTube, vai tranquilamente, você não vai ter dor de cabeça. Em relação à tela, eu gostei bastante, eu achei que eles deixaram um pouco mais quadrado o aparelho, né? Se você der uma olhadinha assim em perfil, você percebe que eles estão um pouquinho mais quadrados do que a linha anterior. Tem poucas bordas na parte de cima, se você der uma olhadinha aqui, ó, são poucas bordas. E na parte de baixo também segue a mesma tendência. Então a gente tem um design remodelado que traz um design um pouco mais novo, né, para nova geração, seguindo a tendência da linha Galaxy S21, né, que está com esse preto fosco e essas câmeras no canto. Tá bem bacana, eu gostei da pegada dele, tá com um peso bem aceitável, ele tá pesando 189 gramas, que na minha opinião é um peso muito bom. Vou dar uma mostradinha aqui dentro da caixa agora, para você que tem interesse de ver o que vem dentro, tá? Praticamente isso. Cabo, carregador, que aqui ele é de 25, se eu não me engano, eu acho que é de 25, ó. Deixa eu dar um foco aqui. É um carregadorzinho de 5 por 2, na verdade eu acho que seja de 18 watts ou 15 isso daqui, tá? Aqui dentro da caixa, você já deve ter percebido que tá faltando alguma coisa, né? Em relação à geração anterior. A Samsung, ela tirou os fones de ouvido. Aqui nós temos o plástico que vem no aparelho, que já dá um resumo, né? Câmera com 64 megapixels, selfie com 32 megapixels, a tela, bateria de 4.500 mAh, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e a proteção IP67 que eu tinha mostrado. E aqui dentro, ó, a gente tem o ejetor para a gente dar uma olhadinha lá dentro. E temos aqui, deixa eu ver aqui dentro, aqui não vai ter só o manual, se eu não me engano. Aqui, ó, vamos ter o Samsung Member para você ter acesso e um guia rápido, tá? Então não vem capa. Infelizmente a Samsung, ela não mudou a sua estratégia e continua sem mandar capas básicas para os usuários. Eu acho um ponto bem negativo, mas a Samsung faz o que bem entender. Então aqui nós temos um aparelho que não vem capa, não vem fone e um cabo USB-C, tá? E agora vamos dar uma olhadinha aqui dentro na gavetinha de chip, tá? Vamos clicar aqui. Ela está na parte de cima agora, né? Eles mudaram. E aqui nós temos uma gavetinha híbrida, tá? Você tem que estar escolhendo entre 2 SIM ou um SIM e um cartão de memória, tá bom? E aqui nós temos também a borrachinha para proteção, né? Já que ele tem proteção IP67, ele vai ter essa borrachinha para não entrar água dentro do aparelho. E agora, vamos dar uma olhadinha em relação ao sensor de digitais, né? Que pelo que você percebeu aí, ele está embaixo da tela. Deixa eu só limpar a tela dele um pouquinho aqui para não ficar embaçado para você estar enxergando. Pera aí. Beleza, tela limpa. Então vamos lá, ó. Sensor de digitais embaixo da tela, clicou, funcionou. Esse é um diferencial que a Samsung está trazendo entre os smartphones intermediários em relação aos que tem tela AMOLED, né? Redmi Note 10, Note 10 Pro, eles não têm essa sensor de digitais embaixo da tela. E a Samsung trouxe o sensor, está funcionando muito bem. Talvez ele fique um pouco ruim se você colocar uma película de vidro, mas aí é só você cadastrar ele 2 vezes, que já deve melhorar bastante. Mas aí você vai falar, Luan, o que ele melhorou em relação a desempenho? Aqui agora nós temos o Snapdragon 720G, em comparação ao Exynos 9611 que tinha no A51. Aqui nós temos um salto de desempenho bem bacana, são quase 80% a mais de desempenho. Tá? Então se você procura um smartphone para jogar, tirar foto, usar para o dia a dia tranquilamente, aqui você vai ter um processador bem legal. Em relação à memória e armazenamento, ele conta com 128 GB de armazenamento e também conta com 6 GB de memória RAM. Aqui vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Informações de status, não. Informações legais também não. De software, nós temos a One UI 3.1, Android 11 e muito provavelmente vai ser atualizado, tá? Então você não precisa ficar com medo de comprar esse aparelho. Temos algumas informações de bateria, ó, 4.500 mAh de capacidade típica, tá? Aqui nós temos também em status, temos aqui a alimentação dele que ele suporta, tá? Em relação a carregamento. E é isso, tá bem atualizadinho, tem todas as funções que a Samsung traz para o sistema operacional dela. Temos bastante funções bacanas, tá? Eu vou fazer um vídeo ensinando dicas e truques para ele, para você usar ainda mais esse seu aparelho, tá? E ele já traz também rádio FM, para quem gosta de estar utilizando, traz Samsung Pay para você fazer compras e pagamentos por NFC, tá? Ele conta aqui com NFC, acredito que seja em conexões.
Aqui, ó, NFC, pagamentos sem contato, você consegue fazer pagamentos sem dor de cabeça. E aqui também ele conta com o Wi-Fi AC, aquele 5 GHz. Se você utiliza muito essa tecnologia, aqui ele já está até conectado na minha rede, tá? Em relação a isso, tá bem bacana, o sistema tá bem rápido, não tá travando. Eu acho que a Samsung, ela fez o arroz e feijão, né, da vez aqui no A52. Trouxe um processador bacana, memória bacana, trouxe especificações de câmeras muito interessantes que a gente já vai dar uma olhada. A bateria é o único ponto que eu acho que poderia vir com 5.000 mAh, mas a Samsung optou a trazer 4.500 mAh. Ainda assim, é uma capacidade que eu acho muito interessante, porque o Snapdragon 720G ele não é um processador muito gastão. Ele tem aí um processamento bem equilibrado e um gasto bem equilibrado. Então, se você curte uma bateria duradoura, ele vai suprir tranquilamente isso daí. Agora, vamos dar uma olhadinha nas fotos. Eu já tirei várias fotos, gravei alguns vídeos e vou colocar na tela aí para você dar uma olhadinha junto comigo, tá? Porque são várias fotos, vou selecionar algumas. Todas as fotos eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar dando uma olhada com alta resolução, fazer o download, dar um zoom, conseguir ver. E aí você fica à vontade, tá? Primeira foto aqui com a câmera normal do aparelho, tá? Se a gente der um zoom, você consegue ver uma nitidez muito boa. A gente tem uma qualidade bem bacana. Aqui no mesmo local com a Ultra Wide, para a gente ver os 12 megapixels trabalhando aí, né? A gente vê que 8 megapixels hoje em dia já é pouco. 12 a gente consegue já ver uma nitidez bacana e consegue trazer um equilíbrio de cores e também em relação à câmera principal bem interessante. Aqui nós temos uma outra foto, onde a gente consegue ver que as cores do aparelho, também a nitidez está muito bacana. Aqui nós temos mais uma foto que eu tirei aqui, que tem uma nitidez legal, um HDR muito bacana também. E aqui é o mesmo ângulo, só que com a câmera Ultra Wide. A gente pode ver, se a gente colocar uma do lado da outra, eles não têm uma diferença absurda em relação à tonalidade de cores e como o HDR está trabalhando. Ele consegue trabalhar de maneira aceitável nos dois. Aqui nós temos mais uma foto. Aqui a gente consegue ver que a definição para fotos retrato está muito boa. Eu tirei uma foto dessa daqui com o modo retrato, que está aí na tela para você. E a gente consegue ver que ele consegue recortar muito bem a foto. A gente consegue até mesmo alterar o efeito de fundo depois da foto tirada. Se você quiser trocar, diminuir o efeito, colocar somente em modo preto e branco, como está aí, para vocês darem uma olhada, ó. Ele deixa somente a pessoa, você consegue trocar diretamente na galeria. É algo bem interessante, porque às vezes você quer mudar alguma coisinha depois em relação à foto. Em relação à câmera frontal, nós temos uma qualidade muito boa, na minha opinião, a câmera frontal está excepcional. Nós temos 32 megapixels que te dá uma nitidez e uma qualidade muito boa. Em relação à câmera frontal, se você gosta de selfie, o Galaxy A52 não vai te decepcionar. Temos o modo de ser um pouco mais distante, onde você consegue tirar fotos sem esticar tanto o braço. É bem bacana essa opção. E aqui nós temos uma foto selfie com uma qualidade bem aceitável também, dentro de casa, tá? Não é uma iluminação natural, então a gente consegue ver que mesmo com uma iluminação não muito forte, o A52 se sai muito bem. E em relação a fotos noturnas, a gente tem aqui, ó, modo normal da câmera, tá? Eu tirei uma foto com modo normal. Aqui com a câmera Ultra Wide, a gente vê que ainda ela se sai bem, mas começa a perder um pouquinho de nitidez, cores. E aqui com a câmera padrão, só que com o modo noturno, tá? O modo noturno também funciona na câmera Ultra Wide, só que eu não tirei, tá? Eu não consegui tirar e acabei esquecendo. E aqui temos uma com a câmera principal normal, aqui com a câmera Ultra Wide e aqui com o modo noturno. A gente vê que dá uma bela de uma saturada, né? O modo noturno ele deixa as câmeras com um aspecto bem bacana à noite. E eu gravei uns vídeos com a câmera frontal e traseira para vocês darem uma olhada e vou colocar aí na tela para vocês. E essa daqui é uma gravação a 4K 30 frames por segundo com o Galaxy A52. Aqui a gente não está com a super estabilização ativa, porque ela só funciona a 1080p 30, tá? Estamos com a estabilização padrão do smartphone. Ainda assim é uma estabilização boa, pelo que eu estou vendo aqui na tela. Em relação à qualidade, vocês me dizem aí, né? Porque pela tela do celular é uma coisa, né? Aqui ele tem o botão para trocar para lente Ultra Wide, eu vou fazer o teste agora. Olha lá, ele fez a troca para lente Ultra Wide e gravando a 4K ainda, funcionando normalmente. Então, a gente tem uma gravação bem bacana, a gente consegue dar para lente normal e conseguimos dar um zoom, ó.
Mesmo dando zoom, a qualidade ainda se torna boa, na minha opinião, pela tela aqui. E a estabilização ainda funciona muito bem, né? Como vocês estão vendo aí, ela tem uma qualidade bem bacana, né? Vamos dar um zoom aqui então, até aquele carro lá do fundo, pra gente dar uma olhadinha então, pera aí. Vamos ver, ó, 10 vezes de zoom, tá bem ruim. 4 vezes até aceitável. 2 vezes eu digo que seria o máximo, assim, para você ter uma qualidade de gravação bacana. Ainda assim, a qualidade está bem legal, não está travando. E tá aí uma gravação com a câmera traseira. E essa daqui é uma gravação com a câmera frontal do A52 em 4K 30 frames por segundo, que na minha opinião é um diferencial da Samsung, né? Eles trazem na linha A 4K, enquanto a concorrente, né, elas não trazem 4K na câmera frontal. Eles deixam sempre 1080-30 e aqui a Samsung ela libera 4K 30 e 1080-60. E a qualidade tá bem bacana, né? Nós temos uma lente de 32 megapixels aqui na câmera frontal e, pelo que vocês estão vendo aí, o que vocês acham? Tá uma qualidade bacana? Vamos ver o HDR aqui, ó. Tá bem nublado o dia, então não vai estar bem azul o sol, tá? O sol não, né? O céu. Mas tá bem legal. Na minha opinião, ficou bem bacana a câmera. Tem uma qualidade legal. O foco, vamos ver. Tá legal também, não tá um foco ruim. Então tá aí, gravação com a câmera frontal e câmera traseira do Galaxy A52. E como vocês puderam ver aí, as câmeras traseiras e frontais do Galaxy A52 em vídeo tá muito boa. Na minha opinião, a Samsung ela acertou em cheio em relação ao conjunto de câmeras e ao trabalho que ela fez aqui. As câmeras do Galaxy A52 em vídeo, ela consegue gravar em 4K 30 frames na parte traseira, tá? 4K 30, e na câmera frontal ela consegue gravar 4K 30, algo que as concorrentes não fazem de modo algum e eu não sei porquê. Isso dá à Samsung um plus a mais em relação aos concorrentes. Na minha opinião, em relação à gravação, a qualidade está excepcional. Um bônus, né, é que você consegue alternar em relação à gravação para ultrawide dentro da gravação, enquanto você está gravando. Você está gravando aqui, ó, por exemplo, ó, você clicou aqui, ele já alterna, ó, igual eu fiz lá no vídeo. É algo bem bacana. Uma coisa que eu não fiz foi ativar a estabilização de imagem ultra aqui, porque ele cai para Full HD, a resolução que ele tem de gravação. Então eu não conseguiria trazer a maior qualidade dele, tá? Mas, em relação a isso, tá bem bacana. Temos vários modos aqui na câmera, como rabisco, pro, panorama, full, noturno, macro, se você quiser, porque tem uma lente macro, modo retrato, que vocês viram aí, vídeo profissional, super slow motion, câmera lenta e time-lapse. Então você tem bastante funções para você que gosta de gravar, tirar fotos. O Galaxy A52 está bem completo. Na minha opinião, em relação a câmeras, está sendo um dos melhores intermediários aí para você comprar. E agora, vamos dar uma olhadinha em jogos. Eu vou abrir o Call of Duty aqui para a gente ver como que o Galaxy A52 se sai em relação a desempenho. Então tá aí, galera, já abriu o Call of Duty. A resolução que ele deixou como padrão é alta, tá? Eu não vou colocar mais do que isso. Eu apenas vou jogar a taxa de quadros para o máximo aqui para a gente ver o quanto ele consegue atingir em relação à suavidade. Lembrando que ele está com 90 Hz ativado, então é para mim estar sentindo uma suavidade nos movimentos melhor, tá? Então vamos lá. Vou iniciar aqui uma partida e assim que iniciar eu já volto. Vamos lá então, pessoal, já está iniciando aqui a partida, tá? Vamos ver então como é que ele vai sair. Vamos lá, selecionar, beleza. Não posso aumentar muito o brilho, senão eu acabo não deixando vocês enxergarem aí. Mas vamos lá, se eu der umas vesgadas aí é porque o brilho não está muito alto. E depois eu mostro também como fica o brilho dele, tá? Ele tem 800 nits de brilho, então em relação a brilho aqui, ele tem bastante. Então você não vai ter problema durante o dia, tá? De utilizar durante o sol e etc. Rapaz, que susto, hein? Ó, não tá travando. Tomei uma bomba aqui no pé, mas beleza, morri. Mas a suavidade tá bacana. Ele tá conseguindo rodar tranquilo. Não está esquentando muito, apesar que o plástico ele não deixa a gente sentir tanto a temperatura, né? Normalmente a gente não sente muito por causa do plástico, mas ainda assim tá bacana, viu? Não está esquentando bastante. Claro, se você for jogar, aumenta o brilho para você enxergar direitinho, tá? Senão nos locais mais escuros, acaba que você não enxerga direito. Vamos ver se tem alguém ali. Ué, tem ninguém aqui, rapaz? Em relação à bateria, ele está com uma economia bacana de bateria, tá?
Tá bem legal, não tá gastando bateria à toa. E eu consegui utilizar tranquilamente por várias horas, tá? Enquanto eu configurava, testava, jogava um jogo, etc. Cai em torno de 20% mais ou menos, tá? Então, mesmo com os 4.500 mAh, a gente tem um carregadorzinho bacana, que eu acredito que vai suprir tranquilamente esse uso aí. O único ponto negativo mesmo é falta de capa, película e agora retirada dos fones também, né? E um ponto que eu tenho que falar também é que a caixa do A52 deu uma melhorada, né? Porque o cara tinha deitado, achei que tinha morrido. A caixa do A52 deu uma melhoradinha, ela tá mais resistente, tá? Não é um ponto assim tão importante se falar, mas as caixas da linha anterior parecia que ia desfazer na mão, né? Então acabava que você não tinha uma experiência que a caixinha ia durar, ela amassava muito fácil. Se você derrubasse com o aparelho dentro, teria estragado e coisas do tipo, tá? Mas tá aí, Galaxy A52 está rodando bacana, tá? Então se ele está rodando Call of Duty aqui nessa qualidade, você vai conseguir rodar qualquer coisa tranquilamente. Eu vou sair aqui agora, ó. A memória RAM e o 6GB, o 128 deixa bem rápido o aparelho, né? Ele está funcionando muito rápido, muito tranquilo. Então, esse é o novo Galaxy A52. O sucesso da Samsung, essa daqui é a evolução dele, e eu quero saber de você, o que você acha da Samsung, se ela acertou em todos os pontos. Na minha opinião, ela acertou em cheio em vários pontos, principalmente em relação à tela, que ela melhorou em relação à suavidade, melhorou as câmeras e teve também aí um ganho em processamento, que é o que faltava para o Galaxy A51, né? Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido. Se quiser comprar ele, links na descrição. E até o próximo vídeo.